Saudações pessoal, Eduardo Domingos é meu nome, mais uma vez estou aqui com meus companheiros bem disposto para nos seguir mais com uma conversa. Obviamente que o primeiro tema foi muito, mas muito debatido nas redes sociais e estamos aqui para dar a continuidade, não é? Que é passar o nosso contributo. Então, aí, eu preciso, até não preciso apresentar, não é? Obviamente, René Gunza e Nelson Manuel. Tá, então vou aqui dizer umas palavras, como é que foi a primeira conversa, nós preferimos dizer assim, primeira conversa, então, como é que foi, Bom, nós na verdade aproveitamos já por agradecer todo mundo que deu o seu feedback lá nos comentários, no nosso canal do YouTube, como nas nossas páginas pessoais do Facebook. Agradecemos todo mundo que interagiu efetivamente, que deixou o seu like, o seu comentário. É bastante proveitoso sabermos que tem pessoas no outro lado a dar o seu feedback. Nos motiva efetivamente a continuar a fazer e é positivo também sabermos que temos gerado impacto na vida das outras pessoas e temos ajudado essas pessoas. Certo, porque somos jovens, temos que motivar jovens. Então é isso, Nelson. Conforme o René Gunza acabou de dizer, foi muito o feedback que recebemos do pessoal, né? Aquela força, aquele carisma, isso faz parte. Então isso nos motiva para a gente continuar, que a gente está no caminho certo. E é por esse motivo que a gente está mais aqui, né? Com mais um outro assunto, né? Nós dizemos assim, um outro assunto que iremos responder já. Muito bem dito. Bem, hoje o tema é muito importante. Olha, vocês vão gostar bastante. Eu, inclusive, gostei. Este tema, quando estávamos aqui, porque nós temos uma reunião antes de sair, um determinado assunto, e nós pensamos nesse tema porque tem tudo a ver conosco, como somos jovens, e nossa meta nosso objetivo, nosso objetivo é jovem motivando jovens. Esse é o nosso point. Então, o tema de hoje é responsabilidade de um jovem com ambições de prosperar. Efetivamente. É muito bonito. Certo. Então, sem mais demora, vamos assim, né, começar com esse tema que é muito importante, tá? A responsabilidade de um jovem com ambições de prosperar, tá? Primeiramente, René Gunza, queres dar a honra, né? De começar, né? Sempre eles dão sempre a honra. Exato. Eu deixo na mão deles. Exatamente. Então, René Gunza, responsabilidade de um jovem com ambição de prosperar. Como é que nós podemos identificar um jovem que tem ambições de prosperar? Um jovem que tem a necessidade de prosperar? Como? Exato, muito obrigado. A princípio eu queria fazer a desconstrução desse tema bastante proveitoso. Muito bem. E para fazer essa desconstrução, eu gostaria de começar por definir efetivamente cada palavra que constitui o mesmo tema. Pessoal, caderno, não esquece, tá? Caderno, lapiseira, tá? Uma lapiseira, um caderno, aponta, porque é isso que vai estar aqui, não é uma qualquer coisa. Então, vamos escrever, vamos apontar. Eu vou apontar, eu tenho sempre aqui o meu telefone para apontar tudo o que os senhores dizem, porque é uma mentoria, tá? Assim, foi uma mentoria assim, de graça, tá? Então, vamos lá, podes dar o seu parecer. Boas. Ambições, ou seja, responsabilidades de um jovem com ambições de prosperar. Então, o que podemos entender por aquilo que é a palavra principal é responsabilidades. Outrora eu definia responsabilidades como a obrigação que o indivíduo tem de efetivamente fazer uma coisa que lhe foi confiada. Ou seja, a obrigação que a pessoa tem de atos que é próprios ou atos que são alheios. E para além de responsabilidades temos a temática jovem. Quem são os jovens? O jovem sou eu, o jovem é o Nelson, o jovem é o Eduardo. Certo. Na verdade somos todos jovens. Certo. O jovem é o indivíduo numa faixa etária dos 18 aos 30 anos, se assim posso dizer. E depois tem aquela temática ambições. Esta palavra ambições nós podemos considerar de duas vertentes. A vertente positiva e a vertente negativa, não é? Outrora, quando éramos crianças,
a nossa mãe dava um brinquedo para mim e para um irmão, e você tinha aquela ambição de querer ficar com os dois brinquedos e a mãe te chamava de ambicioso, na vertente negativa. Mas hoje por hoje temos a vertente positiva, que procuramos sempre enquadrar naquilo que é o desejo e conseguir um determinado objeto ou um determinado patamar, efetivamente. E também temos a responsabilidade de caracterizar como sendo uma vontade excessiva, uma vontade veemente de adquirir uma determinada coisa, efetivamente. E para fechar, que é a cereja no topo do bolo, temos a palavra prosperidade, né? Prosperidade. Que é a vontade veemente de atingir a riqueza, ou seja, desenvolver-se. E a vertente prosperar também podemos entender em vários sentidos, né? Nós estamos aqui a falar... É relativo, sim. Propriamente que nós estamos a falar efetivamente no sentido financeiro, no sentido dos negócios, mas nós também podemos entender prosperar no sentido profissional, no sentido acadêmico, porque são várias pessoas que estão nos acompanhando. Então podes considerar um pai que, por exemplo, o seu filho passou de classe, né? Passou de classe ou defendeu ou licenciou, como um pai próspero, ou podemos dizer que é apenas um pai que tem orgulho do seu próprio filho? Tipo, é um sentimento de orgulho, porque disseste que prosperidade não é só simplesmente no âmbito de financeiro, mesmo profissional, tá? E então, como é que uma pessoa pode se sentir próspero no âmbito profissional, seja agora sim? Bom, temos aí a temática trabalho, não é? Ninguém ninguém é subido de cargo reclamando, efetivamente. Tem que subir de cargo com trabalho, efetivamente. Então, o ato de ser promovido podemos considerar uma determinada prosperidade. Mesmo aquele indivíduo que trabalha, que é muito competente, podemos atribuí-lo como alguém próspero? Não, até certo ponto. Até certo ponto. Por quê? Porque o prosperar significa desenvolver-se, atingir um determinado escopo. Suponhamos que temos um escopo principal, que é chegar até o cargo de CEO, não é? E para chegar até este cargo, nós temos estado a trabalhar mais e mais. Então, depois de chegarmos a este cargo, significa que nós somos uma pessoa próspera, porque atingimos aquele escopo desejado. Então, este processo de trabalhar para atingirmos o determinado escopo e depois de atingirmos, estamos perante a um indivíduo próspero efetivamente no ramo profissional. Pois, muito bem, muito bem. Bem, seguindo com o que acabaste de dizer, Nelson, acreditas que existe pessoa, não é, que já nasce próspera? Um indivíduo que nasceu já próspero? Bem, antes vai introduzir-se, certo? De responder a pergunta, né, que foi colocada no ar, que é dos comentários dos nossos seguidores, né, que surgiram com essa pergunta, né, que hoje posso dizer que assim, não sei se posso considerar como um tema, né, para poder responder, para ser mais coerente, né, nas nossas questões aqui, né, em nosso meio, né, para deixar bem claro para aquela pessoa que fez essa mesma pergunta. Antes de tudo, se vocês como nossos seguidores, né, se estão aqui a ver esse vídeo nesse momento, né, se chegaram até aqui, é porque estão a gostar e está a ser proveitoso para vocês, e penso que está a ser uma conversa frutífera, né, para vocês. Então, sem esquecer do vosso lado aí, que dá o vosso like, se inscrever aqui no canal para dar aquela força, né? E é isso. Então, continuando, respondendo, né? Sim, antes de tu responderes a pergunta, né? Antes de tu responderes a pergunta, se existe uma pessoa próspera, né, que já nasce próspera, eu quero que tu faças uma introdução, obviamente, né, sobre o tema, né, a responsabilidade de um jovem com a missão de prosperar. Atenção. Bem, responsabilidade de um jovem com a missão de prosperar. Primeiramente, quais são as responsabilidades de um jovem com a missão de prosperar? Bem, a responsabilidade de um jovem com a missão de prosperar
Desculpa. Não, é normal. Com a ambição de prosperar, é muitas ambições, há muitas ambições. E eu digo que não basta só, né, essas ambições serem desejos, porque para serem ambições, né, onde vem ambições de prosperar, não basta só a pessoa ter desejo desse objetivo. É necessariamente que tenha também aí uma atitude, compromissos, né, para que essas ambições, né, com que essas ambições a pessoa possa prosperar, tendo atitude, compromisso. Exato. E outras as características que aqui o meu colega René Gunz acabou de frisar. Bem, uma das, né, quero frisar uma das características, assim posso dizer que de um jovem com a ambição de prosperar, né, se essa pessoa, né, tiver educação, né, sabendo buscar conhecimento, como posso dizer, tendo objetivos, saber o que é necessário, o que não é necessário, penso eu que essa pessoa que tem a ambição de prosperar segue essa meta, segue esse caminho. Já a pessoa que não tem a ambição de prosperar, né, digo eu, que não segue esses parâmetros. Então, pessoas com a ambição de prosperar seguem essas características. É sobre isso que estamos aqui a dizer, pessoas com ambições de prosperar. Então, é necessário que se siga isso aqui, ou esses parâmetros que dão a conhecer, o que mostra que esta pessoa está num caminho de, ou tem pensamentos que possam, né, lhe ajudar a atingir aquilo que é desejado, aquilo que ele pensa atingir. Exato. E reforçando naquilo que Nelson disse uma coisa muito importante, que é a disciplina. Mas nós, enquanto jovens com ambições de prosperar, temos que ter bastante disciplina. Não, até, não sou jovem, isso de disciplina, todo mundo tem que ter uma disciplina, tá? Efetivamente. E reforçando, né, enquanto jovens com ambições de prosperar, nós temos que ter esta disciplina, não é? E uma das grandes responsabilidades que eu estive a analisar é efetivamente o ato de nos sacrificarmos para atingir aquele escopo desejado, aquilo pico, que é o nosso nível que almejamos efetivamente. E quando falo de nos sacrificarmos, falo efetivamente do seguinte, um exemplo muito prático. Temos aqui o Nelson, e o Nelson gosta de estar bem apresentado efetivamente. Lógico. Suponhamos que o Nelson quer prosperar na vida e nos negócios, efetivamente, quer atingir o nível mais alto. Ser um empresário, constituir uma empresa e tudo mais. Certo. O Nelson, quando for numa loja, numa boutique para comprar efetivamente um calçado, ele está agora com uma Louis Vuitton, mas suponhamos que queira uma Prada, não é? E a Prada está a custar mais do que a Louis Vuitton, não é? Ele, com esta ambição, com esta responsabilidade de prosperar, vai escolher efetivamente a Louis Vuitton, porque sabe que é mais barato e efetivamente vai sobrar um valor que futuramente pode investir naquilo que é a sua ambição, naquilo que é o seu objetivo principal. Então, enquanto jovens, esta também acaba por ser uma responsabilidade. Certo. O ato de nos sacrificarmos, deixarmos os nossos desejos efetivamente. Bem, essa é a maior luta, né? Essa é a maior luta. Exato. Eu ainda queria acrescentar, né, sobre o mesmo, né, que está a ser dito. Nós temos que saber, né, o jovem com uma responsabilidade de prosperar, né, que tem a ambição de prosperar, ele já sabe, como posso dizer, ele sabe colocar limite, ou sabe dividir as coisas. Exato. O que é primordial, tipo, ele tem Necessidade e prioridade. Sim, Necessidade e prioridade. Acho que é isso que eu queria dizer. sim, mas por ele ser alguém com a ambição de prosperar, né, essa pessoa jovem que busca prosperar, por ter conhecimento, ele sabe delimitar, né, o que são as suas necessidades, quais são as suas necessidades primárias, né, temos a secundária e a terciária. Então, esse homem com a ambição de prosperar, ele não vai querer buscar a necessidade secundária ou a terciária sem antes buscar primeiro a necessidade primária. Porque é necessário que se busque primeiro a necessidade primária para que as outras duas, né, possam vir com o tempo. Porque não basta nem buscarmos a terciária sem antes fazermos a primária. É sobre isso. Então, jovem com responsabilidade de prosperar, sabe que não,
o que é necessário, né? Porque isso vai diferenciar também para jovem e para jovem. Porque a minha necessidade primária pode não ser tua necessidade primária, é sobre isso. Sim. Então, eu como jovem com a missão de prosperar, eu vou ver, a minha necessidade primária é fazer isso. Então, vai ser para o meu benefício, então o que é? E procurar formas de fazer. Então, é sobre isso. Então, aqueles que não buscam a prosperidade já não ligam essa característica de necessidade primária e necessidade secundária. É como se fosse como é que dizem, onde o vento bater. Sim, vai, sim, mais, que nem uma marionete. Mas bem, eu queria realçar isso para ti, jovem como eu, é muito importante e presta também bastante atenção, tá? Imagina que tu não tens um emprego, tu acreditas que não tens esperança para nada, mas tu sentes alguém que provavelmente irás dar certo, tá? Tu sentes que te falta se calhar alguns recursos para tu atingir as tuas determinadas ambições. Exato. Então, tu primeiramente tens que entender, tens que entender o meio em que tu estás. Isso é principal. É primordial. Tens que saber o meio em que se encontras. Porque se tu não tens emprego nesse exato momento que estiveres a ver, não tens emprego, tá? Não tens um negócio, mas tu sentes que você vai dar certo, tá? Tens aquela energia que vai dar certo. Deixa-me te dizer que isto é uma boa energia, é bom, mas só isso não basta. Tu tens que agora fazer a análise SWOT, tá? Tens que fazer a tua análise. Tens que estudar o teu meio. Primeiro estudar o teu meio e depois entender o que realmente queres. É essencial que tu saiba disso. Estudar o teu meio e saber o que tu queres. Quando tu estudar o teu meio, vai saber quem deve estar contigo e quem não deve estar contigo, tá? Depois, saber o que queres. Atenção, quando tu sabes o que queres, tu tens um guião. E quando tu tens um guião, qualquer outros imprevistos, dificilmente tu vais ceder, porque tu tens um guião, tá? Então, quando um jovem tenciona prosperar, tem que primeiramente, o que o meu companheiro disseram, sacrificar-se. Exato. Imagina, eu atualmente a mesma luta não é sobre valores, mas sim sobre sacrifícios. Exato. Porque valores eu faço todos os santos dias, fazemos valor. Poucos, muitos não, faturamento é grande, como pouco fizemos. Mas sacrifício. Poder sacrificar se calhar uma roupa, poder sacrificar se calhar uma saída, tá? Porque eu tenho um objetivo, um guião. Então, saber o que realmente queres é essencial nessa equação. Tens que saber o que queres, mano. E o Eduardo falou de uma coisa muito, muito importante, que é sacrificar. Na verdade, nós temos essa perspectiva, mas não conseguimos colocar em prática. O que acontece? Muitas das vezes é por causa daquilo que é chamada crenças hereditárias. Nós temos uma ideia que nos foi colocada na mente desde criança e até agora vivemos com essa crença. Suponhamos, eu queira entrar na universidade, tenho pais que não têm condições de me colocar na universidade. Eu terminei o médio e quero entrar na universidade. O meu pai já tem uma crença, ele não conseguiu entrar na universidade. E quem desculpa entrar na universidade? Aí está a linhagem. Daí que entender o teu meio, tá? Quando eu digo o teu meio, não estou a dizer só teus amigos, não. Entender tua família, entender com quem andas, qual são a energia que tua família carrega, tudo, você tem que saber disso tudo. E é aí onde entra aquilo que disseste, saber efetivamente o que queres. Exatamente. Porque se você sabe o que queres, independentemente daquilo que é a opinião do teu pai, da tua mãe, sabes o que queres. Tu sabes o que queres, vai se manter alinhado efetivamente naquilo que é o teu escopo desejado. Porque é sobre ti, não sobre os outros. Tá? É algo assim, é algo assim muito pesado quando alguém te diz que não é sobre teus pais, é sobre você. Exato. E entenda uma coisa, se tu é um jovem, né, que se os teus pais nunca pegaram uma certa quantia, e tu és a primeira pessoa a pegar essa quantia, tu és a primeira pessoa a ter intenção de poder olhar no outro lado, acredita, tu és a pessoa que provavelmente irá mudar a história da sua família, tá? É simples, porque nenhum, é só você ver na tua árvore genealógica, né? Nenhum da tua família, se calhar, tensionou, se calhar, começar um negócio. Você passou a iniciar a empreender.
nenhuma da tua família se calhar passou a frequentar a universidade, mas você é a primeira pessoa que passou a frequentar a universidade. Uma pessoa se calhar da tua família começou a entender sobre o mundo digital, entendeu o que é network, entendeu sobre isso, e você é a primeira pessoa a entender isso. E se realmente estás a fazer o pouco, tá? O teu pouco, entenda que você só precisa cavar mais. E tem... tu és próspero, porque você já estás a ter responsabilidade de uma pessoa próspera. Exato. Tá? É sobre isso. E tem uma coisa que efetivamente me motiva muito, eu quero compartilhar com as pessoas, não sei se motiva também as outras pessoas, mas a mim me motiva muito, que é quando alguém me subestima. Eu no ensino médio, eu me inscrevi num curso, mas acabei por acalhar no outro curso. Você sabe como é que é essas escolas públicas. Exato. E esse curso na qual acalhei tinha muita matemática, efetivamente, geometria descritiva e tudo mais. E eu não entendia. Eu não gosto de matemática, atenção, minha matemática é dinheiro. E eu não entendia efetivamente sobre muitos cálculos, efetivamente. Mas acontece que a minha irmã acabou por subestimar-me. Você não entende sobre matemática, vai fazer lá o que neste curso? Vai só reprovar todos os dias, não vais conseguir sair nem da 10ª classe. Então, eu encarei aquele subestímulo, se assim posso dizer, como uma motivação. Eu me dediquei ao dobro e, graças a Deus, eu não fui o melhor na 11ª, mas fui o melhor na 11ª e na 12ª. Inclusive, a primeira nota 20 que eu tive da minha vida foi efetivamente na 13ª em Química. E é uma disciplina também que tem um pouquinho de cálculos e tudo mais, que é efetivamente aquilo que acabaram por subestimar. Certo. Então, eu gostaria que as pessoas encarassem este ato de subestimar-te ou de subestimarem-te como uma motivação de você provar que não és daquela forma, que consegues fazer melhor efetivamente. E sobre alcançar os nossos objetivos, sobre prosperar, é muito sobre isso, é muito sobre a nossa vontade, é muito sobre o que nós queremos, tal como disseste no princípio. Exatamente. Tu queres dizer alguma coisa? Bem, deixar de dizer alguma coisa assim. Pode esforço. Sim. E dizendo sobre, continuando no mesmo tema que estamos aqui a falar sobre prosperidade, nós acabamos por ver, aquelas pessoas que estão num ciclo de prosperar, em que na qual surgem muitas barreiras, porque quem está no mundo, acaba por ver barreira em frente. Então, pessoas com vontade de prosperar também vão ver barreira. Então, porque não basta só alguém querer prosperar sem ter dificuldade para superar essas barreiras. Porque... eu não sei qual é a vossa percepção sobre a dificuldade. Assim, dificuldade faz parte. Faz parte e faz bem. Porque é a segunda estatística, faz parte. Tu tens que ter dificuldade. Assim, tens que ter dinheiro, tens que ter muitos problemas. Atenção, tens que ter problemas, ou seja, tens que ter habilidade de resolver problemas. Tá? Então, dificuldade você tem que encarar como alguém próspero. Ele encara os problemas que são ditas as dificuldades como alguma coisa que vai lhe deixar muito rico, porque ele sabe, se eu tenho uma habilidade, tá vendo? De resolver. Fazer o mais, com o menos. Exatamente. Se ele tem uma habilidade de poder resolver uma determinada dificuldade, então ele vai ter dinheiro no bolso. Por quê? Dinheiro é energia. O que tu precisa fazer? É só atrair o dinheiro. E há uma temática num livro que eu li, que eu estava a ler ontem, sobre essa coisa de autoajuda e tudo mais. O título do livro é efetivamente Estuda, que a tua vida vai mudar, de um brasileiro. E pegando nessa deixa que vocês estavam a falar efetivamente sobre dificuldade, tinha uma palavra, uma frase muito motivadora, que é: o fácil nunca será glorioso, efetivamente. O difícil vai ser bastante glorioso. Então, é efetivamente sobre nessa perspectiva. E ele contou várias histórias, ele agora é escritor, empresário, professor, e contou várias histórias de amigos, que tinham bastante talento, mas que acabaram por ir no mundo do crime. Então, é sobre isso. Ele escolheu o caminho mais difícil e hoje tem glória. Os amigos escolheram o caminho mais fácil e hoje são pessoas que estão na cadeia, são pessoas que estão mortas efetivamente. Então é só pensarmos no seguinte: o difícil
é sempre o melhor. É bom, o difícil sempre é bom, porque ali também não terá graça tu as coisas conseguires assim tão fácil. Tens que suar, tens que vender, tens que trabalhar, assim fica mais fácil. E para isso eu quero deixar uma pergunta mais agora muito interessante, que vocês acham que frequentando os meios que tu almejas estar poderá te tornar alguém próspero? Alguém próspero, sim. Frequentar? Sim, frequentar lugares. Sim. Frequentar lugares que tu almejas, tá bem? Estar. Isso pode influenciar em seres alguém próspero ou poderá te tornar alguém próspero? Sim, pode falar. Acha que sim? Bem, Eu acho que tem tudo a ver. assim, não, eu adoro, assim, vou ser mesmo bem honesto. Há 2 meses atrás eu pensava que sim, mas agora já não. Já não? Já não. Tá bom. Já vai não. dar o teu point. Já não, já não, mas eu acredito que estou a me equivocar um pouco quando digo que já não. Mas calma, vamos dizer já. Muitas pessoas, conforme dizem, é relativo, mas eu não vou olhar pelo sentido relativo. Até posso eu querer dizer que sim, mas que não, mas vou ter uma... Não, tens uma opinião. Eu estou a falar aqui, porque eu vou ter só uma única abordagem. Eu vou dizer que influencia sim. Eu digo, por quê? Por causa da energia. Né? Exatamente. Energias contagiam. Estando com pessoas, né, que você vê, poxa, sim senhora, né? Você até pode não estar no lugar dele, mas por você admirar as pessoas que estão naqueles patamares, você alguma vez ou ainda deseja estar ali, você sente uma energia, algo dentro de você, pô, senhor fulano, eu também quero, eu já senti isso. Eu vou dizer algo prático. Eu me lembro do dia que fomos no do teu padrinho, fomos lá na casa dele, que eu estava lá com a mulher dele. Eu vi ele, tem uma casa humilde, tá vendo? Humilde com a mulher dele, tudo aí, tudo bonitinho. Sendo sincero, eu fiquei arrepiado. Falei, não, sim senhor, ele é jovem, tem bocado, tá vendo? Mas pelo menos tá em casa dele, consegue sustentar, tá vendo? As coisas básicas e necessárias, conforme eu estava dizendo aqui, necessárias primárias, ele consegue satisfazer, isso já é bom. Eu vi, não, a senhora também quero ter mais, mas pelo menos um bocado, eu vou dar graças a Deus, não vou dar glória. Então, eu dizendo que o meio que influencia tanto em sítios nos sítios grandes, assim posso dizer, influencia sim. Porque influenciar. Deixa-me falar. Sim, pode falar. Eduardo. Continua, eu te queria já estar aqui a rebater, tá? Então vai lá. Que é controverso, né? Exatamente, mas vai. Sabe por quê? Como eu estava dizendo, eu estava acabando de falar sobre energia e tudo mais. Porque quando se quer, né, desse mundo, quando se quer, você consegue. Exato. Você está ali frequentando, e você não tem condições. Só de você estar sempre ali, você vai fazer de tudo, né? De tudo, posso assim dizer, não procurando os atalhos fáceis, né? Não dizer atalhos fáceis, né? Caminhos, como se diz, escuro, ou pode não ser obscuro, mas tipo... Caminhos fáceis, pronto. Sim, tipo, tropeçar as pessoas, tudo mais para poder estar ali, não procurando atalhos fáceis. Se você estando ali todos os dias, né? Você vai procurar forma necessária para você, né? Para você fazer com que esse lugar te mereça, entendeu? Então eu digo que estando naquele sítio vai te ajudar a prosperar de acordo, né, o pensamento daquilo que é o tema que estamos a falar, jovem com vontade de quê? De prosperar. Bem, mas, deixa-me só reforçar. Queres reforçar? Força. Eu sou a favor daquilo que o Nelson disse. Eu também sou, atenção, mas nós temos que contextualizar, tá? Algumas coisas. Imagina, eu sou a favor do indivíduo atrair as energias a favor dele. Isso sou a favor. Eu sou a favor do indivíduo conectar com pessoas para lhe ensinar. Disso sou a favor. Mas eu não sou a favor ao indivíduo que quer que ele ainda não tem o poder de estar em determinado sítio e está naquele sítio. É o indivíduo que vive flex. Exatamente, tá bem? Porque ali tu cais. Por exemplo, isso não é assim, flex. Não sei se percebeste. São questões diferentes. Por exemplo, há pessoas que ele gostam de almejar um patamar, tá? Então, e eles
vão em determinado sítio, tá bem? Para eles se mentirem. Sim, para exibir. Ele vai no mas por nível que está. não, ele vai no hotel intercontinental, tá? No hotel intercontinental e ele vai gastar se calhar o pouco do dinheiro que ele tem. Só porque ele quer almejar, ele sente que não, posso gastar esse dinheiro porque eu já estou a me preparar. Exato. Você entende essa percepção de pessoas que querem demonstrar isso é o que mais coisa que não tem. Isso é o que mais temos. Coach a falar. Não, olha, vocês nunca ouviram aqueles vídeos de coach que diz assim: que tu queres sentir, tu queres prosperar, tá? Vai a um restaurante mais caro, vai a um dos restaurantes mais caros da sua cidade, tá? Veste uma boa roupa e compra qualquer coisa, tá? Aí você vai entender como é que eles agem, como é que eles funcionam, tá vendo? Exato. Eles explicam isso. Isso eu reprovo. Não. Isso é de forma estratégica. Sim, é de forma estratégica para a pessoa. É de forma estratégica quando tu. Há informações que muitas das vezes nós acabamos por receber na internet e nós não temos uma forma distorcida. Não é distorcida. Nós é que temos má percepção de internet. O indivíduo que está te dizer. Não, vai no restaurante, gasta pelo menos compra um refrigerante, tá? Você sabe que num restaurante de alto nível, o refrigerante pode te custar uma fortuna mesmo absurda, tá? Estamos te dizer, se calhar um refrigerante vai te custar por aí 5 mil kwanza, tá? E você não tem os 5 mil kwanza. É uma fortuna. Não, 5 mil kwanza é uma fortuna para quem não tem, não é para nós. Atenção, para nós não é uma fortuna. Então, não, para eu digo uma fortuna, não estou a me contextualizar, estou a dizer para pessoas que não têm. 5 mil, você está a rir porque acha que 5 mil kwanza não é nada, porque eu também acho que não é nada, mas a pessoa que acha que 5 mil quase é muito. Vamos ser sinceros. Está se subir 300 kwanza, eu sabe que para isso houve manifestação. Então, para jovem, não vamos tentar mentir ao nosso subconsciente, tá? É assim. Tu não tens o poder de bancar dois refrigerantes num lugar de alto nível, não vais para lá. Prepara-se, tá vendo? Depois vai para lá. Porque senão vai fazer trabalhar para ir gastar lá. Nem network vai fazer lá. Tá falaste uma coisa muito importante, senhor Eduardo. O network. Não vai fazer Calma. Quando os coaches nos falam, vista uma boa roupa, vai a esses lugares, eles estão a nos alertar de uma forma estratégica para conseguirmos captar ou nos conectar, que é o networking, com aquelas pessoas que já estão no nível que nós queremos atingir. Exato. Mas há pessoas que utilizam esse conselho de forma é nessa percepção que eu queria dizer, sim. O que eu quero dizer? Você pode ir sim, mas tens que ir com a mentalidade de querer chegar no nível daquelas pessoas que vai se Exato. Tu vais com essa percepção é bom, é positivo, mas quando tu, vamos ser sinceros, tu não tens dinheiro para bancar dois refrigerantes, estás a fazer. Primeiro se organiza, tá? E não vamos tentar aqui te vender um sonho, não. Vai num sítio fixe, tá? Vai almoçar. Mano, tu se calhar os 15 mil quando se calhar. Aplica de novo no negócio que você está a fazer. Exatamente. Tem uma temática muito importante que é faça o que tens que fazer com as condições que tens, efetivamente. Ou seja, começa com as condições que tens. E sobre começar com as condições que tens, eu acabo por colocar também aqui uma coisa que é muito importante, que é o portfólio, não é? Se nós começarmos com as condições que temos, estamos a criar um portfólio. E este portfólio pode ser visto por aquelas pessoas que nós vimos como inspiração, não é? Suponhamos que eu queira chegar no nível de um Adilson Camacho. Eu vou começar as coisas que eu... Quem é Adilson Camacho agora? Não conheço Adilson Camacho. Adilson Camacho é o homem mais influente de Angola atualmente. Conheces? Conheço, é um mentor e tudo mais. Não é o que comentou, não? Não é. Sim. Exato. Então, eu vou começar a fazer as coisas que ele faz com as condições que eu tenho. Então, depois de eu passar a começar a fazer as coisas que ele faz com as condições que eu tenho, vou passar a postar e tudo mais, suponhamos os meus reels, e pode dar o caso dele ver.
E quando ele vai ver, não, ele construiu um portfólio, eu tenho uma forma de provar que eu faço isso e sei fazer aquilo, que futuramente podemos trabalhar juntos, e trabalhar juntos é efetivamente procurar captar mais conselhos, mais ideias de como fazer da forma certa. E hoje por hoje temos os parceiros que nos ajudam muito, então ele pode ser um parceiro e fazermos a coisa com a maior qualidade. Ou seja, estás a atrair energia para ele, sim. Então, eu sou a favor também de construirmos um portfólio efetivamente com aquilo que nós temos efetivamente. Começa com as condições que tu tens. Exato, mas há uma dica que o Jay-Z diz que na música Story of O.J., ele diz assim o seguinte: se desse para voltar para trás, né, se desse para voltar no passado, eu não compraria os meus motores 12V, ou seja, os grandes carros, como Ferrari, Lamborghini. Ele disse que investiria no ramo imobiliário, compraria a casa que antigamente custavam muito barato, e hoje em dia que custam milhões. Está entendendo? Está entendendo o point? Yeah. Então, existem muitas pessoas que começam no negócio, estão indo bem, estão tendo um faturamento de 1 milhão, 2 milhões, eles realmente querem já viver, tá vendo? O agora, tá vendo? Entenda, não é porque tu tens um faturamento de 1 milhão que você vai ir num local que vai te gastar a metade do teu faturamento. Isso temos que passar a visão no pessoal. Se tu és um jovem que tens ambições de prosperar, tens que entender o jogo, porque o mundo é um jogo. Tá vendo? Por que os bilionários, quando conseguem, fecham uma negociação, em vez dele ter aí a exibir com iates e tudo mais, ele investe num ativo? Acha que ele é louco? Não. Na verdade, eu sou a favor daquela ideia de que dinheiro deve gerar mais dinheiro. Exatamente. O Jay-Z, quando disse isso, ele entendeu o jogo, tá? Entendeu o jogo. Ele ainda disse: comprou um quadro de 1 milhão, e depois de 2 anos passou a valer 2 milhões. Valorizou. Sim, tá entendendo? Exato. Depois de 3 anos passou, valeu 8 milhões. Ele entendeu o game. Em vez dele estar ali, o dinheiro que ele recebe já quer comprar carro, quer comprar mas que ele entendeu como é que os ricos funcionam. Então, mas a tendência mesmo, se nós acabamos por olhar sobre a tendência do mundo, a globalização. Os tais influenciadores que dizem, não? Estão ali a te mostrar, estão te vender sonho de carro, não sei mais. Assim, você que é um jovem com ambições de prosperar, não siga isso. Podes até gostar disso, mas tens que saber o que você quer, tá? Não é porque tu tens um faturamento de 1 milhão que já queres gastar, por exemplo, em um hotel mais caro, porque não, eu posso fazer, já tenho... Mano, 1 milhão de já disse, isso não chamamos de dinheiro aqui, tá entendendo? Isso não é dinheiro, tá entendendo? Então, é normal tu ter esse sentimento de quiser esbanjar o primeiro milhão, nós também tivemos, não é isso? Para fazer o primeiro milhão, nós também tivemos essa cena, sentimento de gratificação, mas o point tu tens que saber o que queres, tá? Esse é o point. Tens que saber o que queres, tens que realmente entender como é que o jogo funciona e jogar com as cartas certas, senão vai estar sempre a falir. E tem que se colocar efetivamente regras, não é? Nós temos que mudar de hábito. Sim. Sobre mudar de hábito. E falamos no princípio. Exato, mudar de hábito, implementar regras, tem muito a ver com aquilo que disseste, não gastar o teu faturamento na sua totalidade. Sim. Nós podemos implementar contas, não é? Contas de poupança, conta de investimento. Na verdade, são hábitos que nós, se implementarmos, vamos atingir o escopo mais desejado. Mas suponhamos, eu faturei 1 milhão e quero festejar. Vou tirar, vou criar 3 contas, que é a conta da renda, efetivamente, a conta de usos pessoais e a conta de investimento. Então, o valor que eu vou colocar na minha conta de gastos pessoais, eu posso festejar com aquele valor, efetivamente. Isso é um bom point. Mas existem também as pessoas malucas que o faturamento de 1 milhão aplica de novo. Aí, ele não tira nada. Se você fez um negócio que te deu 1 milhão, para quem vai tirar? Investe de novo para te dar mais 1 milhão. Mas há a possibilidade também de perderes. Porque uma vez que você vai aplicar, porque você tem que estar consciente que você pode ganhar. É risco. Mas eu penso que é risco, mano. Investi 500 mil, tirei 1 milhão. Sim. Eu guardo o meu 500 mil que investi e passo a investir novamente os 500 mil. Agora, é bem provável se tu investir, se você investiste 500, ganhaste 1 milhão. É bem provável se tu investir 1 milhão, podes ganhar quanto?
O dobro, lógico, mas é arriscado. Mas é pá. Não, também é arriscado como você investiu. O negócio sim, também é arriscado investir também os 500 mil, então vale a pena. É verdade, a separação, tem que separar as contas. Mas existem pessoas malucas, né? Nosso tipo. Ele só está falando, mas ele também é outro maluco, nesse sentido financeiro. Tem pessoas, eu tenho essa ideia de que quem não arrisca não petisca. Certo, então é necessário mesmo arriscar. Certo. Até certo ponto. Tenhamos consciência naquilo que estamos a arriscar. Exatamente. Então, é de que vai agregar alguma coisa, algum valor. Porque também ninguém vai arriscar alguma coisa que não agregar valor, isso não existe. Mas a nossa energia acaba por determinar aquilo que é, na verdade, o escopo desejado. Suponhamos. Sim. Suponhamos, eu quero investir 1 milhão em alguma coisa. Se eu tiver uma energia negativa, provavelmente que aquele investimento não vai ter retorno. É sobre energia. Então, a nossa energia deve ser bastante positiva. Nós temos que ter o pensamento positivo naquilo para que aquilo corra da melhor maneira possível. Exatamente. Faz todo o diferencial. Bem, é sobre isso, família. É sobre isso. Não sei se querem mais contribuir com algo, né? Porque realmente falamos muito, né? Falamos muito sobre a missão de um jovem, né, que tenciona prosperar. Então, se pegaste, é by free, é de graça. Primeiro tens que entender quem tu és, tens que estudar o teu meio e conectar o que tu queres e estudar o teu meio, depois tu vais em frente, tá? Impor limites, como o Nelson disse, e depois sacrificar, como o René também disse. Mas ainda assim, né, há quem acaba por ver esse vídeo e diz, tá bom, eu quero ser um jovem, né? Próspero com vontade de prosperar, porque também não basta só falar na boca, ok, né? Porque acabamos por, como posso dizer, não digo sobre esse tipo, boicotar e tudo mais, porque atendendo o nosso país, né, a burocracia em si, na qual a gente acaba por viver ou acompanhar, né? Pode ser uma das barreiras que muitos jovens também não acabam por conseguir essa mesma prosperidade. Essa mesma barreira não podem fazer uma diferença. Existe, nunca não vamos ter como nós fazer alguma coisa para cortar, se posso dizer. Existe. O que nós temos que fazer é procurar a maior forma possível, né, de ultrapassar essas barreiras, porque atendendo o nosso país para o índice de desemprego, a cultura também, que influencia muito. Então, é necessário que a pessoa procure a maior forma possível para que esses fatores não nos influenciem para que sejam alguém próspero, porque nós estamos a dizer que aquela pessoa próspera é aquela pessoa que tem a capacidade, né, de fazer muitas coisas, aquela pessoa que busca conhecimento, busca a maior forma, quer dizer, faz o possível, ou faz o impossível o possível. Exato. Faz o impossível o possível. Faz as coisas, né, maiores, né, com as coisas menores. Então é sobre isso que eu queria deixar essa chega aí para quem está nos ver, né? Em poucas palavras, é mais ou menos sobre isso. Então, é só terem forças, né? E vocês também podem ser alguém próspero. Então, eu digo que não é nada assim. Não é fácil, também não é difícil. É só ter foco, né? Ambição. Entenda algo. Momentos difíceis, tá? Isso é para você apontar. Momentos difíceis fazem homens fortes. E homens fortes fazem momentos fáceis. E homens fáceis fazem homens moles. Então, toda a situação que o país enfrentar, tá, é um momento difícil. E tens que entender que de momento difícil fazem homens fortes. Analisa. Angola está no céu, está numa era que milhares de jovens intencionam empreender. Começaram a empreender. Ou seja, a crise fez com que muitos jovens começaram a partir do pressuposto da crise para poder empreender. Sabe o que isso significa? É que o momento difícil fez homens fortes. Se esses homens fortes se deixarem levar pelas situações que o país tem, a situação que o país tem tido, tá? Eles se deixarem levar, vão ser homens moles. Então, é necessário que nós sejamos muito fortes. Porque momentos difíceis fazem homens fortes. E nós, sendo cada vez mais fortes, vamos fazer momentos fáceis.
tá? Então é sobre isso. Exato. E falando sobre o nosso tema, né? Se calhar deve ter aí pessoas a perguntarem, mas eles estão a falar de prosperidade, será que são pessoas prósperas? Então, pode-se dar o caso de alguém perguntar, és uma pessoa próspera? Te consideras uma pessoa próspera? E chegar também no Nelson perguntar, és uma pessoa próspera? Te consideras uma pessoa próspera? Então é só para convidar aí o pessoal que tem essa dúvida a visitarem as nossas redes sociais, a verem o nosso portfólio, para verem efetivamente até que ponto somos prósperos, capazes de falar, ou seja, em que estamos aqui a falar de prosperidade. Na verdade, ninguém pode se levantar para ensinar sem se sentar para aprender, efetivamente. E nós estamos aqui a falar de prosperidade porque soubemos efetivamente o que é isso e nos consideramos prósperos em certos aspectos. Eu me considero próspero porque consegui ter um negócio, uma renda financeira própria. Já não dependo de certas pessoas para conseguir fazer as minhas próprias coisas. E o Eduardo pode se considerar próspero. Vai falar? Está a falar pelo outro. Não, só está a falar. Eu estou a falar que o Eduardo pode se considerar próspero por uma determinada coisa que ele conseguiu. Ok. Efetivamente isso. Acho que poderia. Bem, é verdade, mas assim, eu me considero próspero, primeiro, desde que eu entendi que eu poderia fazer muito mais do que eu estava na altura. Por exemplo, analisa, eu quando comecei a lavar carro, entendi que fazer dinheiro é questão de inteligência, é questão de você só tirar dinheiro do bolso de outra pessoa. Então, existe sempre um fim, ou tipo, uma técnica que você tem que usar para tirar o dinheiro do bolso de alguém. Dali já comecei a mudar de mindset, tá? Depois construí certas coisas, né? Certos empreendimentos que hoje em dia estão sólidos e posso me considerar, no lado financeiro, sou sim próspero, no lado emocional, espiritual também sou sim próspero, tá? Sou sim próspero porque a mentalidade que eu tinha antes, já não é o que eu tenho agora, obviamente. Os conceitos, os tabus que eu tinha, obviamente que eu já não tenho, porque a minha prosperidade não passou desde o momento que eu comecei a iniciar um negócio. Passou interno, entende? Eu mudei de mentalidade, eu passei a pensar de uma outra maneira, comecei a encarar a vida de um outro jeito. Dali comecei a atuar, ou seja, o que está dentro comecei a transmitir para fora. E passou a dar certo, está a dar certo. Então, prosperidade primeiro tem que ser de dentro para fora, não de fora para dentro, é sempre de dentro. Muda o mindset, entenda quem tu és, entenda o que realmente queres, estuda o teu meio, depois aplica. Dali poderes se dizer que és uma pessoa próspera. Não é isso? É isso. É isso. Então, pessoal, falamos muito. É sempre um prazer estar aqui. Não é isso? Foi mais um assunto sobre prosperidade que eu gostei muito. Eu gostei. Sobre prosperidade. Sobre prosperidade. Então, obviamente que teremos mais edições. E já agora, mais uma vez, obrigado para todas as pessoas que têm respondido, que têm comentado no nosso trabalho. Então é mais isso. Até a próxima, não é isso? É isso. E sem se esquecer ainda assim, né, antes de fecharmos com essa belíssima conversa aí, né, entre amigos, né? Você já sabe. Deixa aí o like, comentar. Deixa aí o like. É uma maneira de tipo, nos conectar com o nosso... ajuda, percebes? Nós vamos nos passar o conhecimento que nós estamos a adquirir, tá? Que nós pagamos, mentoria que nós pagamos fortunas, obviamente que nós gastamos muito para a formação. E de modo a vos ensinar assim, by free, tipo, livre. Tu não vais pagar nada, o que nós precisamos é só que tu deixa um like, comenta e dá sua opinião. É isso que nós precisamos. Comenta apenas e dá o like e partilha. Tá? E nós, obviamente, vamos vos passar o nosso conhecimento de jovem para jovem, jovem motivando jovem sobre isso. E ainda assim, para nós, se querem nos ver nas próximas edições, né, é só vocês aí comentarem ou, bem dizer, virem, sugerirem um outro tema, né? Outra opinião, né, um outro tema para ser discutido aqui entre nós. Então, se vocês fizerem isso, então a gente em breve estará aqui novamente nessa cadeira, né? Para nos assistirem aqui do outro lado para discutirmos a respeito daquele tema na qual vocês aí vão
vão poder se deliciar. É isso, por ali. Tá? Se deliciar das nossas abordagens. Então, sobretudo, muito obrigado. Estamos juntos.